Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, na nossa aula de ciências, encerraremos o estudo dos capítulos, certo? Dessa disciplina, com o tema de hoje, Onde está o ar? O capítulo 4. Nós já estudamos que nós, seres humanos, os seres vivos, eles dependem do ar para viver, né? Dos gases, que existem vários gases, um deles e o mais importante é o gás oxigênio, o outro gás carbônico, importante para a nossa respiração, certo? E hoje, neste capítulo, nós estudaremos como o ar ele é formado, como o vento acontece, as formas de utilização do vento na nossa vida, formas bentas. Estudaremos um pouquinho também sobre os tipos de respiração dos seres vivos, tá bom? E eu espero que vocês gostem e aprendam muito nessa aula. Para isso, vocês irão pegar o livro do ético de vocês, abrir na página 40, para a gente acompanhar a leitura deste poema bem bonito que está aqui no livrinho de vocês, tá bom? O título do poema é Vento é o ar com muita pressa. O ar a gente não vê e nem pode pegar. Também não tem asas nem pernas, mas está em todo lugar. O ar apressado é vento e o vento forte é tufão. O é brisa, bem fraquinho, gente, é chamado de brisa, e o enrolado, furacão. Mesmo sem boca ou bico, o vento sabe assoprar. E vai fazendo folia na terra, no ar ou no mar. Você sabe o que mais o vento faz? No mar, o barco veleja. No varal, a roupa seca. A saia da menina levanta, a semente na terra semear, a folhagem no chão espalhar, no calor a pele refrescar e no frio a gente se arrepiar. E o que mais o vento faz? Faz o meu catavento girar. Então, aqui, gente, neste poema, nós podemos perceber as várias utilidades do ar. Observem aqui, ó, as folhas do coqueiro balançando, né, com a presença do vento. Esse barco se movendo também, velejando com a presença do vento. Este balão, certo? Vamos lá. Então, como nós já aprendemos nos capítulos anteriores que o ar é formado por uma mistura de gases, né? Que a tia acabou de falar e destacou os gases importantes para a nossa vida, o gás oxigênio e o gás carbônico. Esses gases, eles são incolores. A gente não vê, né? E inodoro também. Entretanto, o nosso corpo, ele entra e sai sem que a gente perceba. A não ser que você, né, ponha a mão na boca, libere o ar e você vai sentir, certo? Logo, como são formados os ventos? Bem, primeiro o vento é o ar em movimento. Se você balança sua mão assim quando está com calor, se abanando, você percebe a presença do ar em movimento, do vento, não é isso? Então, a maior movimentação do ar acontece quando ele é aquecido ou resfriado. Professora, mas como é? Me dá um exemplo. Vamos lá, gente. Nós temos aqui esses balões. Esses balões, eles, quando o ar é aquecido, ele se desloca para cima. Assim, os balões de ar quente sobem. O mesmo acontece, né, com o vento do ventilador. Você coloca lá a tomada do ventilador e aí, através da energia elétrica, vai fazer com que as hélices do ventilador vão girar. E ali vai produzir um vento. Então, é o ar se movimentando, meus amores. O ar, ele pode ser quente, né? Esse vento, ele pode ser quente, pode ser frio.
Isso vai depender da situação, tá bom? Lembrem de um balão, uma bexiga que vocês brincam, o balão. Para poder encher o balão, você vai precisar soprar, você vai encher ele de ar. Então, são várias as utilidades do ar no nosso dia a dia. Observem aqui, ó, essas duas imagens. Muitos objetos, eles são empurrados quando venta. Olha que a produção de energia através desse objeto, que a gente é chamado de energia eólica, a energia pela força do vento. O vento vai fazer girar essas hélices aqui e vai produzir energia. O mesmo acontece aqui, ó, a utilidade do vento quando está movendo esses veleiros, esses barcos. Então, sendo assim, meus amores, os seres humanos, eles aprenderam a aproveitar o vento para executar várias tarefas nossas do dia a dia. As crianças, né, nessa época, como está ventando muito, elas costumam brincar de pipa. Então, a pipa é uma brincadeira que necessita do vento para poder se movimentar. Mas o vento, da mesma forma que ele pode ser útil para nós, eles resultam alguns fenômenos que não são, né, muito agradáveis. Lá no início do texto, quando a tia Cíntia leu o poema, vocês viram nomes, né, de ventos muito fortes, chamados tufões, chamado furacão. Vimos o exemplo do vento fraco, que é chamado de brisa. Então, esses ventos fortes, eles são muito temidos, pessoal, porque eles causam grandes problemas no local onde eles acontecem, né? Eles são agressivos e vários impactos, várias cidades são destruídas através da força do vento. Então, esses ventos fortes, eles são chamados de tufões, ciclones ou furacões, tornados, e a gente vai ver como acontece cada um deles. Aqui na imagem está mostrando um exemplo de um tornado chegando. Olha o vento aí, a força do vento. Então, os furacões, eles acontecem na porção leste do Oceano Pacífico. Ah, professora, quer dizer que vem do mar essas coisas? Sim, oceanos, né? Ou no Oceano Atlântico. Quando ocorre na porção oeste do Pacífico, ele é chamado de tufão ou ciclone. Gente, esses ventos, eles são muito fortes. A velocidade deles pode ultrapassar a 120 km por hora. Aí você vai, professora, a velocidade é como? Você entra dentro de um carro e uma pessoa dirige nessa velocidade aí, bem rápida, 120 km por hora. Então, é como esses ventos, eles acontecem. A força, a velocidade, tá bom? Já os tornados, eles formam-se sobre o continente e são mais intensos ainda, gente, mais do que os furacões, com a velocidade deles que pode ultrapassar a 500 km por hora. Aqui nessa imagem que a tia Cíntia colocou para vocês, olha, a força dos tornados, ele destrói tudo, arranca árvores, né? Destrói casas, leva tudo pela frente, tá bom? Então, é muito perigoso. A pressão que não sentimos. Ah, professora, a gente dorme, a gente caminha, isso no solo, né? Realiza algumas atividades, brinca, come. E existe sobre nós, seres vivos, os seres humanos, uma pressão chamada atmosférica. Uma pressão que age sobre o nosso corpo. Alguém já ouviu falar sobre essa pressão? Por exemplo, quantos astronautas vão lá fazer suas viagens? Eles caminham, que nem a gente caminha aqui na Terra? Não, né? Então, eles ficam flutuando. Então, é porque lá a pressão atmosférica é diferente daqui na Terra. Quando nos acostumamos com algo, alguma coisa, e que não nos incomoda, né? Até nós esquecemos que ela existe. Assim é o ar. A gente percebe, a gente necessita do ar para viver, dos gases para viver. Então, o ar, meus amores, ele tem massa, ele tem um peso. E por isso faz a pressão sobre ele em nosso
corpo. Então, faz pressão sobre todo o nosso corpo, o ar. A pressão que o ar exerce sobre toda a superfície da Terra e tudo que há sobre ele é chamado de pressão atmosférica. Por isso o nome atmosférica, que atmosférica vem de ar. Observem aqui essas imagens que também está presente no livro de vocês, ó. O ar, ele exercendo uma força sobre nós. No momento que a gente dorme, a criança a brincar de bola, ao comer. Então, nós vivemos todos, meus amores, em um grande oceano de ar, certo? E essa pressão atmosférica, ela também é chamada, né? Ela é influenciada pela altitude. Ah, professora, mas o que é isso? Então, a pressão atmosférica, gente, ela acontece de diferente intensidade, dependendo da região. Observem, tenham, por exemplo, essa imagem que está aí, né? É chamado de alpinistas, essas pessoas, elas estão escalando uma montanha. Quando elas estão nessa parte de baixo, a pressão atmosférica é diferente ao chegar nessa parte aqui de cima. Observem essas bolhazinhas aqui, ó, de azul. Essas bolhas estão representando os gases presentes na atmosfera. Quanto maior for a altitude, então, quanto mais ele subir, menor vai ser a quantidade de gases. E qual é o gás que a gente precisa para respirar? O gás oxigênio. Muito bem. Então, a altitude, gente, é a altura em relação ao nível do mar. Eu não sei se vocês já ouviram falar de muitos alpinistas que escalam o Monte Everest, né? Que se não levar o oxigênio dentro de um aparelhozinho, para quando maior for a altura que ele estiver subindo, ele vai precisar, tá bom? Então, se a pessoa que vai escalar uma montanha dessa não leva o equipamento necessário para a sua respiração, ele pode até morrer, gente, por falta de ar, tá bom? Então, conforme a altitude vai aumentando, a quantidade de gases ela vai diminuindo, então vai dificultar a respiração. É por esse motivo que os alpinistas, né, essas pessoas, elas fazem suas escaladas e têm uma estratégia de subida, tá bom? Eles vão fazendo paradas constantes para que eles sejam adaptados à baixa concentração de oxigênio desse lugar. Além dos equipamentos, como eu acabei de dizer para vocês, que necessitam para poder fazer a escalada, certo? Então, gente, o ar e os seres vivos, eles têm uma constante relação, né? Uma constante troca. Quando você está calmo, ou quando você está dormindo, fazendo suas atividades escolares aí, assistindo a videoaula, o ar entra nos nossos pulmões e sai pelas narinas, né? Sua respiração, ela tende a ficar mais lenta. Então, você inspira e você expira. O ar entra para os pulmões e depois ele vai sair pelas narinas. Então, esse processo é muito importante na nossa vida, certo? Mas também existem atividades que a gente realiza no nosso dia a dia, como, por exemplo, a prática de exercícios físicos, que seu corpo necessita respirar mais imensamente. Então, sua respiração fica mais rápida. É isso. Quando você está brincando, correndo, jogando bola, o ar, ele entra pelas narinas, ele já não é tão suficiente como você estivesse realizando uma atividade que não está fazendo muito esforço. Gente, sem perceber, você abre a boca quando você está correndo, o coração está acelerado, cansado. Então, o ar, você vai, a partir do momento, respirar tanto pelo nariz como pela boca, certo? Então, só tem um probleminha. Quando o ar entra pelo nariz, nas nossas narinas, nós temos os pelinhos, né, que vão filtrar o ar, filtrar as impurezas. E quando você abre a boca para ajudar na respiração,
o ar ele não é filtrado como que ele passa pelo nosso nariz. Por isso, meus amores, não se deve respirar pela boca, só quando a gente tiver mesmo muita necessidade, tá bom? Então, nós vimos aqui como nós, seres humanos, respiram, né? Utilizando os nossos pulmões, o ar entra pelo nariz, purifica, certo? Agora, nós estudaremos também como é chamado esse tipo de respiração e como outros seres vivos, os animais, eles respiram, certo? Então, a respiração dos animais. Nós estudaremos agora o tipo de respiração chamado pulmonar. Nós, seres humanos, realizamos a respiração pulmonar. Professora, muito fácil. Pulmonar vem de pulmões, então, certinho. Então, os animais mamíferos, que são aqueles que mamam, nós, seres humanos, somos mamíferos, que mamamos quando pequeno. O mesmo acontece com gatos, cachorros, cavalos e até os golfinhos que respiram como nós, certo? Eles têm pulmões, gente. Olha aqui essa imagem representando os pulmões. Quando você inspira, o ar está entrando, o pulmão enche de ar. Quando você expira, o ar está saindo e seu pulmão seca, certo? Então, todo momento nós estamos fazendo esse movimento, inspirando e expirando. Esse tipo de respiração chamado de respiração pulmonar. Os pulmões das aves, meus amores, eles não são iguais ao nosso. Observem aqui, a imagem tem apenas um, né? Tipo uma bolinha. Nós é dois lados, do lado esquerdo e lado direito do nosso peito, na caixa torácica. Já os das aves, lagartos, jacarés, cobras e tartarugas são diferentes dos pulmões dos mamíferos, mas eles respiram também. O tipo de respiração deles é pulmonar, certo? Agora, existe outro tipo de respiração, é a respiração chamada de cutânea. Sempre que vocês ouvirem esse nome, vão lembrar da pele. Respiração cutânea é respiração pela pele. Animais como sapos, rãs e pererecas, apesar deles também terem pulmões, mas, gente, eles também respiram pela pele. Então, por quê? Eles têm aqui as narinas, né? O oxigênio entra e depois ele libera o gás carbônico. E também realiza a respiração através da pele. O oxigênio entra e também sai pela pele, que é o gás carbônico que está sendo liberado, tá bom? Então, respiração pulmonar e respiração cutânea. Estudaremos agora a respiração branquial. Quem gostar de peixe vai observar quando a mamãe comprar um peixe, peça para ela abrir essa parte aqui, ó, do peixe, né? Os opérculos, que você vai conseguir localizar as brânquias. Essa parte aqui vermelhinha é o tipo de respiração dos peixes, respiração branquial. Os peixes, gente, não têm pulmões, eles não apresentam pulmões. Suas estruturas são adaptadas para que sobrevivam em seu ambiente, né? No seu habitat, que é na água. Então, as estruturas responsáveis pela respiração dos peixes é chamadas de brânquias. As brânquias, meus amores, elas são bem vermelhinhas. Isso acontece porque o sangue ele chega bem perto da superfície, o que facilita a troca gasosa, né? Tanto de sangue que faz como a água. Então, entra o oxigênio e o peixinho libera o gás carbônico. Vai fazendo esse movimento, abrindo e fechando, certo? Então, concluímos aqui, meus amores, o nosso estudo, a importância do ar, como utilizamos o ar no nosso dia a dia, os tipos de respiração, certo? Agora vocês irão praticar respondendo aí no livrinho do ético de vocês, as páginas 44, 45, 49 a 51. Na página 51, vocês vão responder só até a quarta questão, tá bom? Vocês terão até o dia 7/7 para me enviar e a tia fazer a correção. Fiquem com Deus. Espero que tenham entendido bem. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a tia Cíntia. E até a nossa próxima aula, até o nosso próximo encontro.